A lição da semana, Tiago vem nos falando sobre o problema das riquezas. E é isso que exatamente nós vamos abordar. Logo no sábado, o título do sábado fala sobre chorem e gritem. Eu, na primeira vez que eu olhei assim o tema da lição, eu falei, nossa, é a hora de Deus voltar e os ímpios vão estar chorando e gritando, pedindo as pedras que caiam. Mas quando eu fui a deter e aprender mais sobre o que Tiago está nos falando, eu tomei noção que era exatamente o que está acontecendo nos dias atuais, em que os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Mas isso no detalhe, então. Então ali fala, onde está o teu tesouro? Aí também estará o teu coração. Aqui na lição de domingo fala que tem um reality show chamado Quem Quer Ser Milionário. Nós temos alguns reality shows brasileiros que, entre aspas, falam exatamente da pessoa querer almejar, ganhar aquele 1 milhão ou 2 milhões, seja lá o que for. Nós vemos em várias TVs do mundo afora, fazem esses reality shows. Mas quem quer ser milionário com muito dinheiro aqui na igreja? É pecado? Não, eu quero. Ó, o Orley quer. Não é pecado, não. Agora, é muito melhor ser um planeta seu. Pedro Menezes, professor, ele era meu professor, eu vou continuar chamando como professor. Professor Pedro Menezes, o que o senhor tem a falar sobre isso? Na realidade, o conflito entre a pobreza e a riqueza é tão antiga quanto o pecado. O bem e o mal, o mundo vive este drama. Os que possuem grandes fortunas e aqueles que carecem. É uma luta. Tiago dirige-se aos ricos. Gritem, chorem. Não é a riqueza, não é pecado ser rico, não é a riqueza que você adquire com trabalho, mas é a riqueza acumulada fraudulentamente. A fraude, a exploração da mão de obra. Por incrível que pareça, ainda no Brasil, o Brasil está entre as nações que existe mão de obra escrava. E diz Tiago que o clamor dos pobres chega aos céus. E o Deus ouve o clamor daqueles que clamam por justiça. E nós vivemos neste mundo, sendo influenciados, e até buscamos esses bens materiais. Precisamos ser advertidos, ter todo cuidado, para que essa natureza nossa, com tendência para acumular bens, não ocupe a nossa vida. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom dia, igreja. Eu sou a que todo mundo chama de Vitorinha, mas já faz muito tempo que eu fui a Vitorinha, né? E hoje eu estou tendo aqui a grande satisfação de estar com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão interessante como trouxe a Gisela e o Pedro. E o Pedro tocou nesse assunto, né? Como é que a gente encara? Eu acho que é uma questão que eu gostaria de colocar para vocês, né? Como é que a gente pode pensar a respeito da pobreza, da riqueza, né? É pecado ser rico? A pobreza, será que a gente tem que ter... riqueza e pobreza tem um preconceito, tem um estigma, como é que a gente pode pensar, né, a respeito? O que dizem as Escrituras, o que dizia
Cristo dizia que sempre haveria os pobres entre nós. Qual é a importância, né, de haver riqueza e haver pobreza, mas sem distorções, né? Como é que isso pode ser útil para nós como cristãos? São perguntas que eu acho que seriam interessantes para a gente poder refletir e trocar algumas ideias. Você quer fazer alguma coisa? Bom sábado, irmãos. Apenas um lembrete. Nós temos 2 classes especiais na nossa escola sabatina, que estão aqui do meu lado esquerdo e do meu lado direito, nos primeiros bancos. São amigos e irmãos que estão estudando a palavra de Deus e outros que já se batizaram e continuam no aperfeiçoamento. Portanto, vale relembrar um assunto aqui que não é de domínio de todos, porque todos não estudam esta lição, principalmente uma das classes especiais. E um dos textos que nós estudamos esta semana, quem quiser acompanhar, está em Tiago 5, de 1 a 6. O que nós vamos comentar aqui, basicamente, está com base nestes textos. Eu vou ler Tiago 5, de 1 a 6. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Este é um dos textos que a lição que nós estudamos esta semana vai estar embasando todo o assunto que nós vamos comentar aqui. Se nós lembrarmos um texto em que fala, até a Linda se colocou na classe dos professores, em que o homem ajuntou riquezas em celeiros, amontoou em vários celeiros, enquanto ele não viu vários celeiros preenchidos com a sua riqueza, ele não se satisfez. Mas à noite, um anjo lhe apareceu e disse: ó homem, por que ajuntastes riquezas, se hoje Deus vai te pedir contas? Quer dizer, às vezes, nós apenas nos lembramos do que precisamos e amontoamos riquezas, às vezes, desnecessárias. Não vai aqui nenhuma crítica, eu tenho TV LED, mas eu estava dentro de um ônibus, uma pessoa, um diarista, estava com um iPhone 5. E eu olhei, perguntei e falei: a senhora tem condições de comprar um celular dessa qualidade? Ah, mas esse telefone está na moda. Você não sabia? Eu falei: sei. Eu falei: e a senhora tem condições de comprá-lo? Ah, mas eu comprei em 24 vezes da Casa Bahia. E eu fico imaginando, aqui a Vitorinha colocou ricos e pobres. Até os pobres, vendo os ricos crescerem, às vezes, fazem do seu pouco dinheiro um nada, porque jogam fora o dinheiro em coisas inúteis. Quer falar alguma coisa disso? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso?
segundo o IBGE, 10% da população brasileira acumula ou retém 50% da riqueza produzida. A questão da propriedade, 93% das propriedades no Brasil pertencem a uma minoria. Apenas 7% das propriedades no Brasil pertencem aí aos outros. As propriedades no Brasil estão nas mãos de uma minoria rica e poderosa. Existem grandes desigualdades sociais em nosso país. E esta desigualdade está proliferando ao nosso lado, todos os lugares. É visível. E é um desafio para nós, como adventistas do sétimo dia. E que somos motivados a repartir. É a nossa missão. Partilhar com os nossos semelhantes os bens que Deus coloca em nossas mãos. É um desafio. Não enveredar por esse caminho aí da prosperidade, entre aspas, em que Deus vai abençoar, você vai enriquecer. Não é esta a proposta do Evangelho. Somos convidados a partilhar. Isso nos faz bem. Conheci uma família rica na minha cidade, lá no Amazonas, lá na tribo dos Parintintins. Um homem rico, poderoso. Para aliviar a sua consciência, toda véspera de Natal, ele mandava matar um boi e dividia e mandava distribuir a carne com os pobres. Ninguém via o rosto daquele homem, nem da sua família. Eram os empregados que distribuíam a carne com os pobres. Era para aliviar a sua consciência. Ele não queria ver a distribuição, sabe por quê? Porque ele sabia que ao final, muitos sairiam da fila sem os 2 quilos de carne, porque não dava para todos. Por que aquele homem não mandava matar 2 bois, né? 3 ou 4, ele tinha muitos. Apenas um, para aliviar a sua consciência. Esse é um quadro que se repete aí ao longo, por todos os lugares. Antes de passarmos para a segunda-feira, embora seja difícil entender e aceitar as injustiças deste mundo, o aparente sucesso dos ímpios se mostrará um fracasso. Na mensagem do santuário e do juízo, podemos ver a futura condenação dos perversos. Precisamos ter paciência e esperar a ação divina. No livro Patriarcas e Profetas, página 90, se não me engano, Deus mostra ali que sempre haverá pobres. E qual seria a função dos mais abastados, daqueles que têm um pouquinho mais para dividir? Deus permite que exista a pobreza para que o nosso lado da amabilidade, da generosidade, da misericórdia sobressaia entre todos nós. Deus deseja que nós sejamos bondosos e amigos de todos, sermos mais atentos às necessidades dos nossos irmãos. Eu recebi aqui uma pergunta de uma doutora que está aqui sentada na primeira fileira, Ana Carolina, e ela está pedindo para explicar como é que qual é o problema que existe na riqueza. E aí eu vou pedir para ela explicar para a gente, então, sobre essa dúvida, né, ou sobre essa questão que ela quer colocar. Como é que é a questão da riqueza? Onde está o problema? Né? E como disse a Marilene, tudo tem uma função, né? Deus nos dá as questões
para ver como nós resolvemos como cristãos. Vamos ver a doutora Ana Carolina o que tem para nos dar de colaboração. Bom dia a todo mundo. Essa questão da riqueza versus pobreza, ela é muito evidente também para mim no meu trabalho diário, 24 horas por dia, que eu sou médica. Então, a questão da saúde versus a doença, né? Por que a gente fica tão doente? Então, vamos lá, vamos pegar na questão da riqueza versus pobreza. Se a gente for pensar, racionalizar em cima da palavra, né, que é onde a gente crê, a riqueza, nosso Deus é o Deus mais rico. Ele é, a riqueza provém dele, né? Então, e a riqueza que nós temos aqui na Terra, depois de tantos anos de pecado, mais de 6.000 anos de pecado? Eu acho que a questão aqui do texto que foi lido, aqui, o texto que foi lido por ele, é o seguinte: essa riqueza que a gente está discutindo é uma riqueza que proveio de Deus, que foi dado para uma pessoa, para ela conseguir compartilhar com quem precisa, ou foi uma riqueza construída sobre roubos, sobre o que a gente vê no nosso cotidiano, principalmente na mídia, né? Sobre extorsões, sobre roubar de quem tem muito pouco para poder acumular para si mesmo. Eu, particularmente, eu tenho alguns amigos eu tenho uma amiga que ela é vice-presidente de um dos maiores bancos do mundo, tá? Se ela chegasse aqui, vocês nunca falariam a respeito disso, nunca falariam que ela é uma pessoa assim tão rica. Mas o que acontece? Ela é uma pessoa tão dada a Deus, é uma pessoa que respeita tanto a Deus, tanto, que ela faz o que as palavras falam. Ela ganha o dinheiro, ela sabe da responsabilidade que ela tem com esse dinheiro que ela recebe e ela distribui para os pobres. Agora vamos pensar na questão da pobreza. Essa doméstica que ela citou. Se essa pessoa, por exemplo, se eu pegasse o meu dinheiro que eu ganho, eu não sou rica que nem essa minha amiga, mas também não sou uma pessoa pobre, tá? Se eu pegasse esse dinheiro e dividisse com essa pessoa, o que aconteceria? Ela iria lá comprar um iPhone 6? Eu não tenho um iPhone, eu não compraria um iPhone 6, entendeu? O que ela faria com esse dinheiro? Né? Então, a gente sim, existe muito rico que está enriquecendo sobre a pobreza dos outros. E também existe muito pobre que está empobrecendo sobre a sua própria pobreza. Então, a gente precisa ver qual que é o nosso papel diante de cada detalhe. O rico, ele não é uma pessoa... Nem todos os ricos são maus e nem todos os pobres são bons, né? Obrigada, Carol. Que eu queria falar, desculpa. A gente tem um tempo. Muito obrigada. E o clamor dos pobres, como é que fica? Aqui logo uma lição já de terça-feira fala sobre o clamor dos pobres. Marilene, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Deus é um Deus justo, né? E na hora certa, a justiça será feita. Então, Deus fala inclusive para termos paciência, aguardarmos nele, nos colocarmos nas mãos dele. O que seria viver aqui nessa terra? Levantar, agir, fazer todas as nossas atividades, dormir e sucessivamente. Mas graças a Deus que nós temos uma esperança, a esperança de vivermos num novo céu. Nós somos viajantes aqui nesta terra. E Deus deseja que a gente faça realmente a vontade, não oprimindo, não roubando o nosso próximo,
não se aproveitando da necessidade, aquele que pode pagar o salário certo, colaborando com os mais necessitados. O que mais eu achei interessante é que lá em Isaías 5, no verso 4, é que Deus está falando aos ricos que a voz dos pobres, estão chegando aos céus. Obrigada, Orley. Então ele está dizendo que o clamor dos pobres está chegando aos céus. Eu tenho rapidinho, eu acho que o tempo nosso já está quase esgotando, mas eu vou falar. Quando meu pai faleceu, eu e minha mãe chegamos a uma hora, até receber do INSS, que a nossa geladeira tinha apenas água. E num domingo, ao meio-dia, ligou uma amiga minha, não da igreja, e disse: Gisela, eu vou passar aí. E minha mãe: Gisela, o que nós vamos fazer? Não temos nada. Eu falei: mãe, não fique nervosa, porque vamos oferecer o que temos, água. E quando ela chegou com seu filho, 17 sacas de alimentos, desde o uso de papel higiênico até tudo que vocês possam imaginar. E logo após, o Renilson, daqui da igreja, também ligou dizendo: eu vou passar aí, eu estou indo para Maricá. E lá ele chegou com mais 7 sacas de verduras. E eu olhando para as sacas, a geladeira já não cabia mais nada. E eu nunca vi a minha geladeira tão repleta quanto naquele dia. E as minhas lágrimas começaram a jorrar. E o que nós fizemos? Fomos ajoelhar e agradecer a Deus. Dizer: o nosso clamor chegou até Deus, pois Ele sabia o que estávamos passando. Amém. E vocês que estão passando por alguma situação difícil, não escondam de Deus isso que vocês estão passando. Elevem a Deus uma prece e Ele ouvirá. Tão certa como eu já, aos meus 50 anos, estou aqui, nunca vi ninguém passar por uma pobreza extrema. Sempre Deus vai à casa de cada um, não é mesmo? Apenas esclarecer uma palavra que nós escutamos falar sempre, muito, e às vezes não entendemos o significado. Ostentar. Eu fui ao dicionário para me embasar na resposta, e o que significa ostentar? Exibir-se orgulhosamente, luxo, pompa. E exibir é mostrar-se, expor-se, apresentar-se e se fazer notar. O que isso quer dizer? É que às vezes nós nos comportamos de uma forma que demonstramos não a pessoa que nós somos, e sim o que temos. Isso é ostentar. E com respeito ao clamor dos pobres, por que ele trouxe esse ponto? Porque em Israel, nos tempos bíblicos, logo que os salários eram pagos, muitos, se não a maioria dos trabalhadores, usavam esse dinheiro para comprar alimento para as famílias. Reter os salários muitas vezes significa que a família teria que passar fome. Então, por isso, o clamor dos pobres no texto da lição de terça-feira. Permita-me dar aqui uma palavra. Não quero fugir do assunto da lição, mas o progresso contribui para o aumento da pobreza. Essa é uma contradição que eu estou dizendo. O progresso contribui para o aumento da pobreza. Uma máquina moderna, sofisticada, chega no mercado, não é? Substitui dezenas e até centenas de homens, de trabalhadores, que o automatismo agora lança-os fora. É terrível. Não confundir progresso com desenvolvimento. O desenvolvimento corresponde à partilha dos bens produzidos, não é? Uma sociedade que procura distribuir a riqueza produzida.
da melhor maneira possível com os seus cidadãos. O progresso é uma situação que está ocorrendo. Máquinas modernas substituem a mão de obra. E essa pobreza agora se acumula nos grandes centros. Um exemplo, na década de 40, 75% da população brasileira vivia no campo. Na década de 40. 40 anos depois, inverteram-se os números. 75% passou a viver na cidade. Formando as favelas, o processo de favelização no Rio de Janeiro ocorreu a partir daí. Com a industrialização, o homem atraído do campo veio para a cidade, e esse acúmulo de pobreza à nossa volta, a favelização, é fruto do progresso, desse acúmulo de pessoas nas cidades. Nós já vivemos hoje com 75% da população nas cidades, nos grandes centros urbanos, acumulando essa situação aí de pobreza, de miséria, que é um desafio para nós como igreja. Bem, eu acho que é importante agora a gente enfocar a questão de ter consciência, né, do que está fazendo, de como está administrando os seus bens e pensar não só na riqueza material, né, porque o que a gente está falando aqui? Que tem muita gente que é muito rico, mas internamente é muito pobre, não é? Então, como que a gente pode se enriquecer espiritualmente, né? Paulo, aqui na epístola, em 1 Timóteo, ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo, para um bom futuro no céu, para que possam alcançar a vida eterna. E para isso entra aí a questão do arrependimento, não é? E da transformação na vida da pessoa, não é? Que ela possa pensar que aquela riqueza que Deus lhe deu não é para ela, né? É para administrar para todos os filhos de Deus, não é? Para poder repartir. Falando em arrependimento, aquele quadro maravilhoso que tem Jesus batendo a porta, ele bate. Jesus continua batendo todos os dias a nossa porta. E que privilégio é o nosso abrirmos e convidá-lo para estar conosco. Eu lembro do fato de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, mas ele, infelizmente, roubava, enriquecia à custa da necessidade, da pobreza dos outros. E quando Jesus bateu a porta, fez o convite, ele aceitou, Jesus foi à casa dele, ele genuinamente se arrependeu. Foi um arrependimento sincero, honesto. E com isso, as boas obras surgiram. Ele teve a consciência de devolver tudo, 4 vezes mais. E é isso que Jesus faz quando nós nos arrependemos, quando nós o aceitamos, quando nós o buscamos todos os dias, porque nós precisamos dele, necessitamos de mudança na nossa vida, necessitamos de arrependimento diário e constante, analisarmos no final do dia as nossas ações. Eu tenho certeza que sempre Deus nos fará lembrar e nos arrependermos daquilo que temos feito e sermos novas criaturas em Deus, ajuntando os nossos tesouros no céu. Eu quero passar rapidamente para quarta e quinta-feira, para não nos demorarmos muito. Fartos e felizes por enquanto. A mídia vem falando de muita prosperidade, mas vem falando de muita coisa ruim. Nós temos visto o fato do ebola na África. Quantas mortes! Aí eu fico pensando, será que existem pessoas que às vezes sentam
em suas mesas ricas, abastadas, com muitas coisas, e não se lembram que há muitas pessoas morrendo, não só pelo fato de ebola, mas por guerras e mais guerras. O que vocês pensam sobre isso? Vitorina, eu gostaria que você falasse alguma coisa. Eu acho que é essa a questão, né? De como há pessoas que acumulam só para si, não são capazes de ter compaixão, né? E se identificar com os problemas que estão havendo em volta e colaborar para que possam, não sei se sanar totalmente, mas, não é? Trazer alguma paz para aquelas pessoas que estão sofrendo. Por favor, eu pediria que alguém aí da igreja lesse Ezequiel 16, verso 49, bem audível, porque esta é uma das causas da destruição de Sodoma e Gomorra. Uma das causas que contribuiu para o fim, para a destruição terrível, a ação de Deus contra aquela cidade. Uma das causas, Ezequiel 16, 49. Ezequiel 16, 49. Alguém leia, por favor. Vejam isso, queridos. Tinha fartura de tudo, não lhe faltava nada, luxúria, e nunca deu atenção para quem? Para os pobres e necessitados. Não foi só a homossexualidade de Sodoma, não foi a pornografia, tudo isso contribuiu, mas somando-se a esses pecados terríveis que também ocorrem hoje, estava esse pecado da luxúria, do ganho ilícito, de não dar atenção aos pobres, aos necessitados. Trazendo um pouquinho mais para os nossos dias, para o momento atual, nós, aqui na igreja, vivemos um momento na campanha do mutirão de Natal. Agora, eu estive me lembrando disso e anotei aqui, para falar sobre esse assunto. A gente vê a nossa irmã que está promovendo a campanha, fazendo de tudo, se emociona ao contar os detalhes. Por que ela insiste tanto quando deveria ser uma situação, um comportamento voluntário nosso? E não só no mutirão do Natal ou quando se faz campanha. Devemos ter sempre esse espírito de ajuda, de ajudarmos aqueles que mais necessitam, principalmente os da nossa fé. Aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. E, para finalizar, devemos culpar as vítimas, ou seria a palavra vitimização? Será que devemos sempre nos sentir vítimas do que nós estamos passando? Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa que no mercado estava com sérios problemas. Ele vendia 30, 40 reais no mercado, mas ele ficava o dia inteiro de braços cruzados e sabia que o dinheiro não iria entrar naquele mercadinho e só iria entrar, e ele se sentia contente com 30 ou 40 reais. Ele poderia fazer mais. Aí eu estive conversando com ele. O nome dele é Adalberto. Senhor Adalberto, por que o senhor não fecha, então, o seu mercado por meio-dia? Vende sacolé, picolé, faz sanduíche, vai vender na praia. E na outra parte, o senhor abre o seu mercado e continua vendendo. Eu acho que, às vezes, muitos de nós nos vitimizando. Isso é psicologia, psiquiatria, vem explicando um pouquinho, e a doutora aqui ao lado meu, Vitória Beja, pode explicar um pouquinho mais.
Bem, eu acho que o ser humano ele tem essa tendência, né? Uma tendência do ser humano de se sentir vítima com os problemas que passa, né? Mas o que Cristo nos diz, o que nós como cristãos devemos usar as situações de provação para crescermos espiritualmente, e não para nos queixarmos, né? Então, se a gente se vitimiza, a gente fica preso no problema. Se a gente pode, não é, lidar que aquela provação que nós estamos passando pode nos fazer crescer espiritualmente, daí sim a gente caminha numa estrada que nos conduz a Cristo, nos conduz à vida eterna. Queridos, eu ouvi agora o colega aqui falar do mutirão de Natal. Esta igreja era para viver um trauma terrível nessa questão do mutirão de Natal. Muitos não sabem, mas alguns anos atrás, nesta campanha de mutirão, essa igreja fez aqui uma decoração linda, com alimentos que foram arrecadados aqui, eu não sei quantos quilos, talvez mais de 1 tonelada de alimentos. Quase 2 toneladas. Quase 2 toneladas estavam aqui, prontas para ser distribuídas. E sabe o que aconteceu? Eu vou falar sem microfone. Vieram aqui os marginais. Desculpa. Vieram aqui e roubaram. Levaram tudo. E aqueles que estavam com o número para pegar os alimentos ficaram sem nada. Notem que até para ajudar os pobres é difícil hoje, doutor. É um desafio. Esta igreja fez tudo para chegar àquela bolsa de alimento aos pobres e necessitados. Vieram outros elementos e invadiram essa igreja e arrancaram, levaram tudo daqui. Quantos se lembram disso? São poucos poucos faz tempo. Estavam aqui. Poucos estavam aqui naquela época. Era para viver um trauma, não quero nem falar em mutirão de Natal. Mas, parabéns à igreja, porque está envolvida nessa campanha. Alô. Tiago, ele coloca uma situação que a gente pode parar para pensar da seguinte maneira. Você que tem uma empregada doméstica, ou que tem o seu trabalho, que tem a sua empresa e o seu funcionário, será que você está sendo mais justo do que aqueles que vieram roubar aqui há 2, 3 anos atrás? Nós, como cristãos, deveríamos ser os primeiros a nos colocar à disposição da lei a qual nos submetemos. A Constituição brasileira, o Código Penal brasileiro e também as leis trabalhistas. Às vezes a gente quer julgar quem é mais rico ou quem é menos pobre. E às vezes o menos pobre é mais rico de orgulho do que o rico financeiramente. E às vezes você é mais pecador, vamos colocar assim, do que aquele que veio roubar aqui e levou lá para o morro para poder distribuir. A gente não conhece a realidade, mas o pensamento cristão é de humildade, e de divisão, e de humildade. Irmãos, a primeira observação que eu queria fazer é o seguinte. Primeiro, ser rico não é pecado. Desde que você obtenha a sua riqueza honestamente, não por meio de opressão ou qualquer outro motivo desonesto. Então, não há pecado na riqueza, tá? A riqueza é uma bênção, e essa bênção deve ser compartilhada. Outra observação, muitas vezes nós somos oprimidos seja pelo patrão, seja lá por quem for algum superior, mas também nos tornamos nossos próprios opressores. O exemplo que a irmã deu ali daquela pessoa que comprou um iPhone para pagar em sei quantas vezes, já não tinha condição para isso. Então ela torna-se
oprimida por si mesmo, pela sua condição, que às vezes não tem condição para fazer uma despesa dessa, um compromisso desse, e assume sem poder, e ela se oprime. E agora a última observação, irmãos. Antes, o Brasil, a Bolívia, é o primeiro país do mundo em desigualdade social. E o Brasil é o 7º em desigualdade social. E por último, não existe e não vai existir, e até agora está comprovado, nenhuma ideologia ou filosofia que vai resolver esse problema. O homem não consegue resolver isto e não vai resolver nunca. E sempre esta solução, este problema sempre foi resolvido por intervenção divina. Assim foi nos dias de Noé, assim foi com Sodoma e Gomorra, assim foi também com a destruição de Jerusalém. E assim será também com a vinda de Jesus Cristo. Então, o que nós devemos fazer? É estar preparados para isso. E que Deus nos abençoe. Eu queria finalizar agradecendo aqui ao Isaías, ao Pedro Menezes, à doutora Vitória Beja, a Marilene Dobrovolsky e a todos vocês que nos deram a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da lição da Escola Sabatina. Eu também estou emocionada, é o grupo MV6 que terá uma apresentação. MV6 era um grupo de moças que cantavam e hoje estarão apresentando novamente e relembrando, pelo menos para mim será uma grata satisfação, revê-las. Irmãos e visitas, bom dia e feliz sábado. Não. Eu não quero fazer sensacionalismo. O negócio de, não escutei todo mundo. Não, eu não sou desse tipo de pessoa. Respeito quem faz isso, acho legal. Eu só quero ouvir um feliz sábado, que nós estamos na casa de Deus e nós viemos com o propósito de adorá-lo. Só isso. Feliz sábado. Vocês falaram com o coração? Então, para mim, para Deus, para mim eu não sou nada. Para Deus é o que interessa. Eu quero falar uma coisa para vocês. Ninguém aqui vai falar de idade, sabe como é que é? Combinado? Combinado. Bateu um vento lá na esquina, levou meus cabelos, e eu sou 2 anos e 3 meses mais velho do que Robson. Pois perguntem a ele qual é o segredo, mas ele tem uma coroinha aqui atrás. Resultado, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu estava nessa igreja. Quando a gente fala igreja, é esse local aqui, Coronel Gomes Machado 350. Não vamos entrar em detalhes. Existiam umas meninas bonitas por dentro e por fora e com a voz bonita. Quando você ouve essas meninas cantarem, e em todos os congressos que eram realizados pela Associação Rio de Janeiro, no tempo Associação Rio Minas, você fica assim, um garoto de 10 anos, 11 anos, o que é isso que está acontecendo? Em todos os congressos, o nome do grupo era MV6, olha elas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Houve algumas adaptações aqui, 2, né? 2 adaptações ou 3. Era uma coisa assim de tremer o coração. Vidas inteiras foram transformadas através do Espírito Santo, agindo na vida delas, no ministério delas naquela época. A igreja diz o quê? Muitas famílias estão na igreja até hoje, né? Filhos e tal, por causa do trabalho delas. Elas não cantam juntas há quantos anos? Não vamos falar sobre anos, né? Desde aquela época, tá bom? Vamos escutar o MV6 agora. E eu falei assim, nunca passou pela minha cabeça que eu sentado naquelas cadeiras lá embaixo, ia um dia ter o privilégio de tocar para o MV6. Meu sonho vai se tornar realidade hoje. Pronto. E nós vamos louvar a Deus. Uma linda música chamada Dá-me Amor. O que é bom? Dá-me amor. Dura para sempre, até Jesus voltar e depois louvarmos o seu nome para sempre na eternidade.
Eu sei que a maioria sabe que eu sou uma chorona aqui. Mas ouvir essa turma aí, são tantas lembranças, como diz Roberto Carlos, que nos vem à tona a lembrança, mas eu gostaria de terminar lembrando a vocês que o bom uso do dinheiro, ou o mau uso de dinheiro, quem vai julgar não é ninguém daqui da terra, e sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria que vocês ficassem de pé para terminarmos a Escola Sabatina com uma oração. Santo, Santo e Eterno Deus, obrigada por estarmos aqui na Tua igreja, louvando e bendizendo o Seu santo nome, com saúde. Embora muitos por aí fora estejam adoentados em hospitais e até em situações piores. Mas Te louvamos, porque hoje estamos revendo amigos, estamos entre amigos, porque essa igreja sempre foi uma amiga especial de mim, mas de cada um que aqui está presente. Eu dou glórias a Ti e peço isso, não que haja merecimento, mas no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Aguardamos, vai ter uma música muito especial que Robson e Orly vão ensinar. E vocês vão ver algumas fotos. Tanto tempo se passou, muita coisa já mudou. Desde quando essa bênção começou, pelos sonhos viajamos, mil caminhos já traçamos, mas essa bênção bem maior hoje abraçamos. Amigos da Liga hoje somos, não há tempo nem distância, juventude ou infância, quando Cristo é o centro, muito mais que as mãos nós damos. Há um céu que nos espera e um Salvador que traz paz e esperança, e com grande amor vem hoje convidar. Amigos da Liga, amigos da Liga. Do universo criador, de minha alma ao Salvador, impossível definir tão grande amor. Não demora a avistar, no horizonte irá brilhar maravilhas eternas para sempre cantar. Amigos da Liga todos somos, não há tempo nem distância, juventude ou infância, quando Cristo é o centro, muito mais que as mãos nós damos. Há um céu que nos espera e um Salvador que traz paz e esperança, e com grande amor vem hoje convidar.
amigos da Liga, amigos da Liga, amigos da Liga, amigos da Liga.